Você já se sentiu tão pequeno, tão insignificante, que seus problemas se ergueram diante de você como montanhas intransponíveis? Já olhou para o horizonte da sua vida e viu apenas picos de dificuldade, sombras de medo e a rocha fria da impossibilidade, questionando em silêncio de onde poderia vir a força para dar o próximo passo? Em momentos assim, o coração se encolhe, a alma se sente esmagada pela magnitude dos nossos desafios. Olhamos para nossa própria força e a encontramos escassa, um mero punhado de pó contra uma avalanche. Buscamos respostas em nossa própria sabedoria e encontramos apenas o eco de nossas dúvidas. Olhamos para os lados, para as pessoas, e percebemos que todos também estão escalando suas próprias montanhas. A solidão, nesse cenário, torna-se uma névoa densa que nos envolve, fazendo-nos acreditar que estamos completamente sós nesta subida íngreme e perigosa. É um sentimento que nos consome, a sensação de sermos um grão de areia perdido em um deserto de adversidades. E é nesse exato lugar de desamparo que a nossa verdadeira jornada começa. É quando os recursos humanos se esgotam que somos forçados a fazer a pergunta mais importante da nossa existência, a mesma pergunta que o salmista fez há milênios: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Esta não é uma pergunta de desespero, mas um ato de reorientação. É a confissão humilde de que a solução não está em nós, nem nas circunstâncias, nem nas estruturas de poder deste mundo. É o momento em que paramos de olhar para a montanha e começamos a olhar para além dela, para cima. Pai amado, Criador dos céus e da terra, eu venho a Ti hoje sentindo o peso das minhas próprias montanhas. Tenho montanhas de preocupação com o futuro, picos de ansiedade sobre minha saúde e minha família, rochas de insegurança sobre minhas capacidades e meu valor. Tenho vales de tristeza por perdas passadas e desfiladeiros de medo sobre o desconhecido que me aguarda. E eu confesso, Senhor, que por muito tempo, meus olhos estiveram fixos nessas montanhas. Eu as medi, analisei suas encostas, calculei o risco de cada passo e me senti paralisado pela sua imponência. Eu me esqueci de quem as criou. Eu me esqueci que o mesmo poder que ergueu os Alpes e os Andes é o poder que sustenta minha vida. Por isso, hoje, eu faço a escolha consciente de elevar os meus olhos. Eu desvio o meu olhar do tamanho do problema e o fixo na grandeza do meu Deus. Pois a Tua palavra me responde com uma certeza que acalma minha alma. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, conforme lemos no Salmo 121, versículos 1 e 2. Que verdade poderosa! Pai, o meu auxílio não vem de uma força limitada ou de uma entidade distante. Ele vem daquele cujas mãos formaram as galáxias e que conhece cada estrela pelo nome. Ele vem daquele que estabeleceu os fundamentos da terra e que comanda os oceanos. Se Tu tens o poder de criar todo o universo com uma simples palavra, não terás o poder de me ajudar a atravessar a montanha que está diante de mim? Se os céus declaram a Tua glória e o firmamento anuncia a obra das Tuas mãos, certamente o Teu socorro é mais real e mais potente do que qualquer obstáculo que eu possa enfrentar. Eu renuncio, neste momento, à mentira de que estou sozinho. Eu rejeito o espírito de orfandade que tenta me convencer de que não tenho para onde correr. Eu declaro que tenho um Pai, um Criador, um ajudador cuja força é infinita e cujo amor por mim é incondicional. O Senhor que fez os céus e a terra é o meu socorro pessoal. Ele não está ocupado demais para ouvir o meu clamor. Ele não está indiferente à minha luta. Pelo contrário, Ele se inclina dos céus para me ouvir, Ele se move em meu favor, Ele envia sua ajuda no tempo certo e da maneira perfeita. Que esta verdade desça da minha mente para o meu coração e se torne a âncora da minha esperança. Que ela me dê a coragem para enfrentar o dia, não confiando em minha própria capacidade, mas na Tua provisão soberana. Que em cada momento de fraqueza, eu me lembre de olhar para cima. Que em cada onda de medo, eu me lembre de quem acalma a tempestade. Que em cada sentimento de solidão, eu me lembre do Criador do universo que me chama de filho. Obrigado, Senhor, porque o meu socorro não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é algo que eu preciso merecer, é um presente da Tua graça, disponível a todo instante. E se você que ora comigo agora também reconhece que o seu socorro não vem das circunstâncias? Seus pés já tropeçaram quando você mais precisava de firmeza? Já sentiu o chão desaparecer sob você, aquele momento de pânico em que o equilíbrio se vai e a queda parece inevitável? Todos nós conhecemos essa sensação, seja em um tropeço literal na rua ou, mais profundamente, nos tropeços da vida. Há momentos em que caminhamos por terrenos escorregadios de incerteza, onde cada passo é um risco. Há dias em que a fraqueza nos atinge, nossas pernas tremem sob o peso das responsabilidades e o cansaço nos faz cambalear. Tropeçamos em nossas palavras, ferindo quem amamos. Tropeçamos em nossas decisões, escolhendo o caminho errado. Tropeçamos em nossas fraquezas, caindo repetidamente na mesma tentação. A jornada humana é marcada por tropeços. Somos frágeis, inconstantes e limitados. Nossa força de vontade vacila, nossa determinação se esvai, nossa vigilância falha. Prometemos a nós mesmos que seremos fortes, que não cairemos mais, mas a realidade da nossa condição humana nos lembra constantemente de nossa instabilidade. E o inimigo da nossa alma se deleita com nossos tropeços. Ele celebra cada queda, cada joelho ralado, cada passo em falso. Ele quer nos convencer de que somos definidos por nossas quedas, que nossa identidade é a de alguém que sempre tropeça, que nunca consegue andar em retidão.
Ele sussurra que não somos confiáveis, que não temos firmeza, e que até mesmo Deus deve estar cansado de nos ver cair. Essa narrativa nos enche de vergonha e nos faz ter medo de tentar andar novamente. Mas hoje, a palavra de Deus vem como um bálsamo e uma fortaleza para nossos pés vacilantes. O Salmo 121 nos revela uma verdade extraordinária sobre o nosso guardião. Ele diz, no versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Que promessa incrível, Senhor! Tu, o Deus Todo-Poderoso, estás ativamente envolvido em minha caminhada. Tu não és um espectador distante, assistindo para ver se eu consigo ou não. Tu és um protetor ativo, um guia cuidadoso, que se importa com a firmeza de cada passo que eu dou. A promessa não é que o caminho será sempre plano e fácil. A promessa é que, mesmo nos terrenos mais difíceis e escorregadios, a tua mão sustentadora está lá para firmar os meus pés. A tua força se torna o meu equilíbrio. A tua estabilidade se torna a minha segurança. Pai, eu peço que esta promessa se torne uma realidade viva em minha vida. Quando eu me sentir fraco e prestes a tropeçar sob o peso das minhas tarefas, que a tua força me sustente. Quando eu for tentado a desviar para caminhos de pecado e compromisso, que a tua mão me segure firme e me mantenha no caminho da retidão. Quando o medo do futuro me fizer hesitar e paralisar, que a tua presença me dê a confiança para dar o próximo passo. Senhor, eu reconheço que a minha firmeza não vem de mim mesmo. Ela não vem da minha disciplina, da minha força de vontade ou da minha própria bondade. A minha firmeza vem de ti. Tu és a rocha dos séculos, o fundamento inabalável sobre o qual eu posso construir a minha vida. Enquanto o mundo ao meu redor muda e as areias da vida se movem, tu permaneces o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É em ti que eu encontro a verdadeira estabilidade. Ajuda-me a confiar menos em meus próprios pés e mais na tua mão que me segura. Ensina-me a andar em dependência de ti, a buscar a tua direção a cada passo, a ouvir a tua voz me guiando. Que o meu desejo não seja apenas evitar os tropeços, mas andar em uma comunhão tão profunda contigo que os meus passos se alinhem naturalmente com os teus. Que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho, iluminando os perigos e me mostrando a trilha segura. E quando, por minha humanidade, eu vier a tropeçar, peço que a tua graça me levante rapidamente. Que a tua misericórdia me limpe da poeira da queda e que o teu amor me cure de qualquer ferida. Que a tua voz me encoraje a não desistir, mas a continuar a caminhada, sabendo que cada passo, mesmo após uma queda, ainda está sob o teu cuidado atento. Que eu nunca acredite na mentira de que um tropeço define o fim da minha jornada contigo. Em vez disso, que cada momento de fraqueza me leve a me agarrar mais firmemente à tua mão forte e fiel. Hoje, eu entrego a ti a minha jornada, os meus caminhos, os meus passos. Guarda-me de tropeçar, Senhor. Firma os meus pés na tua verdade, guia-me pela tua justiça e sustenta-me com o teu poder. E agora, vamos todos juntos fazer uma proclamação de fé sobre a nossa caminhada. Repita em seu coração com convicção: Senhor, eu confio que tu firmas os meus pés. Eu declaro que não andarei em medo, mas em fé, pois a tua mão me sustenta. Minha estabilidade não está em mim, mas na rocha da minha salvação. Que esta declaração fortaleça seus joelhos e encha seu coração de coragem para a jornada que tem pela frente. Quem vigia o seu sono quando a ansiedade apaga a luz? Na quietude da noite, quando o mundo se cala e as distrações do dia desaparecem, nossos pensamentos mais profundos e nossos medos mais sombrios muitas vezes vêm à tona. A escuridão lá fora parece dar permissão para a escuridão interior se manifestar. A mente, que durante o dia esteve ocupada com tarefas e conversas, torna-se um palco onde as preocupações do amanhã ensaiam suas peças mais dramáticas. Repassamos as conversas do dia, nos arrependemos de palavras ditas ou não ditas. Antecipamos os desafios do futuro, imaginando os piores cenários possíveis. A insônia se instala, não apenas como uma condição física, mas como um sintoma de uma alma inquieta. O corpo anseia por descanso, mas a mente se recusa a parar sua maratona de e se? E se eu falhar? E se eu perder meu emprego? E se aquela dor for algo sério? E se algo acontecer com minha família? Cada e se é como uma xícara de café para a alma, mantendo-a em estado de alerta máximo, roubando a paz que a noite deveria trazer. Sentimos-nos terrivelmente sozinhos nessas horas, como se fossemos os únicos acordados no universo, travando uma batalha silenciosa contra os fantasmas da nossa própria mente. Tentamos nos distrair, contamos carneirinhos, tomamos chá, mas a inquietação persiste, porque a raiz do problema não é externa, é interna. É a tentativa humana de querer manter o controle, de querer vigiar todas as áreas da nossa vida, de ser o guardião de nosso próprio futuro. E o fardo de ser nosso próprio Deus é simplesmente pesado demais para suportar. É por isso que o sono nos escapa. É por isso que a paz parece uma miragem. Em nossa exaustão, esquecemos de uma das verdades mais consoladoras de toda a Escritura, uma promessa que é um verdadeiro sonífero para a alma ansiosa. No Salmo 121, versículo 4, o salmista declara sobre o nosso Deus: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Pai Celestial, que revelação transformadora! Enquanto eu me viro na cama, lutando contra a ansiedade, tu estás completamente desperto. Enquanto eu me preocupo com o amanhã, tu já estás lá, soberanamente no controle.
Enquanto eu tento vigiar minha própria vida, o verdadeiro guardião do universo está em seu posto, com os olhos bem abertos, velando por mim. Eu não preciso ficar acordado para garantir que o mundo continue girando. Eu não preciso resolver todos os problemas da minha vida na solidão do meu quarto escuro. Eu posso descansar, porque o meu protetor não descansa. Eu posso fechar os meus olhos em paz, porque os teus olhos sobre mim nunca se fecham. Que alívio, Senhor! Que convite para depor as minhas armas, para entregar as minhas preocupações, para soltar as rédeas que eu tento segurar com tanta força. Hoje à noite, Pai, eu quero aceitar este convite. Eu entrego a Ti a minha insônia, a minha ansiedade, a minha necessidade de controlar tudo. Eu confesso que tentei ser o guardião da minha própria vida, e fracassei miseravelmente. Estou cansado, esgotado, e preciso do descanso que só Tu podes dar. Eu coloco cada preocupação que está roubando meu sono em Teu altar. As preocupações com minhas finanças, eu as entrego a Ti, meu provedor. As preocupações com minha saúde, eu as confio a Ti, meu médico divino. As preocupações com meus entes queridos, eu as coloco sob o Teu cuidado vigilante. As preocupações com o meu futuro, eu as descanso na certeza de que Tu tens planos de paz e não de mal para mim. Eu escolho acreditar que, enquanto eu durmo, Tu estás trabalhando. Tu estás movendo circunstâncias, alinhando soluções, guardando-me de perigos que eu nem imagino. O Teu silêncio noturno não é ausência, é a atividade poderosa e serena de um Deus que tem tudo sob controle. Ajuda-me, Espírito Santo, a acalmar a minha mente e a silenciar as vozes da ansiedade com esta verdade. Que a imagem de Ti, meu guardião sempre alerta, preencha a minha imaginação e substitua os cenários de medo. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, inunde o meu coração e a minha mente, atuando como um guarda na porta da minha alma, impedindo que pensamentos perturbadores entrem. Que o meu quarto, esta noite, se torne um santuário de confiança, um lugar onde eu pratico a arte de soltar e entregar. Que meu travesseiro seja um altar de rendição em minha cama, um ninho de paz sob as asas do Altíssimo. E se você que está ouvindo esta oração também luta com noites sem dormir, com a mente acelerada pela ansiedade, eu quero que saiba que não está sozinho. E quero convidá-lo a fazer um ato de fé. Se você crê que Deus vigia o seu sono e que você pode descansar nele, deixe um curtir nesta oração. Que este gesto simples seja como acender um pequeno farol de fé na escuridão da sua noite, um sinal para sua própria alma e para os céus de que você escolhe confiar no guardião que nunca dorme. O sol das aflições já queimou a sua esperança até ela se tornar cinzas? Existem dias em nossa jornada que se parecem com uma longa travessia por um deserto escaldante. O sol do meio-dia representa as provações intensas, os problemas que parecem nos queimar por todos os lados. Pode ser o sol da crítica, palavras duras que nos atingem e nos fazem sentir expostos e julgados. Pode ser o sol do esgotamento, o burnout de um trabalho exigente ou de responsabilidades familiares que parecem sugar toda a nossa energia, deixando-nos desidratados de alegria. Pode ser o sol da adversidade, uma crise financeira, um diagnóstico médico, um relacionamento rompido, que brilha implacavelmente sobre nós, sem nos dar trégua. Nesses momentos, procuramos desesperadamente por um alívio, por um lugar para nos escondermos, por uma sombra. A tendência humana é buscar sombra em coisas passageiras. Buscamos a sombra da distração, mergulhando em entretenimento para esquecer o calor da realidade. Buscamos a sombra de vícios, tentando anestesiar a dor da queimadura. Buscamos a sombra da aprovação de outras pessoas, esperando que o elogio delas possa nos refrescar. Mas essas são sombras inconstantes, como a sombra de uma nuvem passageira. Elas oferecem um alívio momentâneo, mas logo o sol da realidade volta a brilhar, muitas vezes com mais intensidade. Ficamos exaustos, queimados e desiludidos, percebendo que as sombras deste mundo são insuficientes para nos proteger do calor da vida. É nesse ponto de exaustão que o Salmo 121 nos oferece a mais perfeita e constante das sombras. No versículo 5 e 6, a palavra nos diz: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Que metáfora extraordinária! Pai, Tu não apenas me guardas de longe, Tu te tornas a minha sombra. Uma sombra não é algo distante. Ela está conectada a nós, segue-nos para onde vamos. Ser a minha sombra significa que a Tua presença protetora está constantemente comigo, mais perto do que a minha própria pele. E Tu estás à minha direita, a posição de força, de honra e de auxílio. Isso significa que a Tua proteção não é passiva, ela é ativa e poderosa. Tu és a minha cobertura pessoal e intransferível. Senhor, eu quero viver debaixo desta sombra divina. Eu quero aprender a habitar neste lugar de refrigério e segurança. Peço que Tu sejas a minha sombra hoje. Quando o sol da crítica brilhar sobre mim, que a Tua presença me cubra, lembrando-me que a Tua aprovação é a única que importa. Que as palavras duras não queimem a minha identidade, pois estou protegido pela sombra do Teu amor. Quando o sol do cansaço e do esgotamento tentar me consumir, que eu possa encontrar descanso e renovo na Tua sombra. Que a Tua presença restaure as minhas forças e refrigere a minha alma, como um oásis no meio do deserto. Que eu aprenda a fazer pausas ao longo do dia para simplesmente habitar na Tua presença, permitindo que a Tua paz alivie o calor da pressão.
Quando o sol da adversidade me atingir com força, que a tua sombra seja o meu refúgio seguro. Que eu não entre em pânico, mas corra para debaixo da tua proteção, sabendo que, embora eu sinta o calor da provação, ela não me destruirá, pois o meu guardião está me cobrindo. A promessa também diz que a lua não te molestará de noite. Isso fala dos medos e perigos noturnos, das ansiedades e terrores que surgem na escuridão. Ser a minha sombra à noite significa que a tua proteção se estende às batalhas que travo na minha mente, aos perigos que não posso ver. Tu me guardas do terror noturno, das setas que voam de dia, da peste que se move com as trevas, e da praga que devasta ao meio-dia. A tua proteção é de 24 horas, completa e infalível. Ajuda-me, Senhor, a permanecer conscientemente na tua sombra. Muitas vezes, eu saio debaixo da tua proteção para tentar resolver as coisas com minhas próprias forças, sob o sol escaldante. Perdoa-me por minha autossuficiência. Ensina-me a arte de permanecer. Permanecer em teu amor, permanecer em tua palavra, permanecer em tua presença. Que a minha primeira reação diante de qualquer calor na vida seja correr para ti, meu refúgio e minha fortaleza. Que eu aprenda a desfrutar da comunhão íntima que a sombra proporciona, um lugar de segredos compartilhados, de descanso confiante e de profunda segurança. Obrigado por seres a minha sombra constante, o meu alívio no calor, o meu protetor na escuridão. E agora, convido a todos que sentem o calor das aflições a darem um passo de fé para debaixo desta sombra protetora. Vamos juntos clamar por esta cobertura divina. Ore comigo em seu espírito. Senhor, eu escolho habitar na tua sombra. Eu me coloco sob a tua proteção e peço que a tua presença seja meu refrigério e minha segurança hoje. Cobre-me com teu amor e guarda-me de todo calor e de toda escuridão. Que esta oração seja o seu passaporte para o lugar secreto do Altíssimo. E quanto ao mal que você não consegue ver, estamos tão focados em nos proteger dos perigos visíveis, das ameaças que podemos nomear e antecipar. Preocupamo-nos com acidentes de carro, com a violência urbana, com a instabilidade econômica, com doenças cujo nome conhecemos. Construímos muros, instalamos câmeras, contratamos seguros, fazemos exames médicos. Fazemos tudo ao nosso alcance para nos proteger das ameaças tangíveis, dos problemas que aparecem nos noticiários e que podemos discutir com nossos amigos. E embora seja prudente ter cuidado, muitas vezes esquecemos que as maiores batalhas que enfrentamos não são contra carne e sangue. Os perigos mais reais e destrutivos são, frequentemente, invisíveis aos nossos olhos. Existe um mal espiritual, uma força das trevas cujo objetivo é roubar, matar e destruir. Ele não anuncia seus ataques. Ele opera nas sombras, usando estratégias de engano, tentação e acusação. Ele planta sementes de amargura em nossos corações, sussurra mentiras sobre nossa identidade, arma ciladas para nos fazer cair em pecado. Ele fomenta a discórdia nos relacionamentos, injeta veneno de inveja e ciúme, e trabalha incansavelmente para nos afastar de Deus e de nosso propósito. Contra este tipo de mal, nossos muros são inúteis. Nossas câmeras não podem detectá-lo. Nossos seguros não podem cobrir os danos que ele causa à alma. Sozinhos, somos completamente vulneráveis a esses ataques invisíveis. Estamos em um campo de batalha espiritual, quer reconheçamos ou não, e nossa sabedoria humana e força física são totalmente inadequadas para esta guerra. É aqui que a promessa do Salmo 121 atinge uma profundidade ainda maior. No versículo 7, a Escritura nos dá uma garantia abrangente e poderosa. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Pense na magnitude desta promessa. Pai, não é de algum mal ou da maioria dos males. É de todo o mal. Isso inclui os perigos que eu vejo e, mais importante, os perigos que eu não vejo. Isso abrange as ameaças físicas e as armadilhas espirituais. É uma cobertura de proteção completa, total e absoluta, oferecida pelo comandante dos exércitos celestiais. E a promessa vai além, especificando: Ele guardará a tua alma. O Senhor não está apenas interessado em proteger o meu corpo físico ou os meus bens materiais. O foco principal da sua proteção é o meu eu interior, a minha alma, o centro do meu ser, que é eterno. Ele guarda minha alma da corrupção do pecado, da amargura que envenena, do desespero que paralisa, da mentira que escraviza. Ele é o guardião do meu coração, da minha mente e do meu espírito. Senhor, eu recebo esta promessa com imensa gratidão e fé. Eu peço que tu me guardes de todo mal hoje. Guarda-me das armadilhas visíveis e invisíveis do inimigo. Coloca um escudo de proteção ao meu redor, sobre a minha família, sobre a minha casa. Que o teu sangue precioso, Jesus, seja uma barreira intransponível contra toda a força das trevas. Guarda os meus pensamentos, para que eu não acolha as mentiras do inimigo. Guarda as minhas emoções, para que elas não sejam manipuladas pela acusação ou pelo medo. Guarda as minhas palavras, para que elas não sejam usadas como instrumentos de destruição. Guarda as minhas decisões, para que elas estejam alinhadas com a tua vontade e não com as tentações do mundo. Eu peço, Espírito Santo, um Deus de discernimento espiritual, abre os meus olhos para ver as estratégias do inimigo. Ajuda-me a reconhecer uma tentação pelo que ela é. Dá-me a força para dizer não ao mal e sim à justiça.
Quando o inimigo tentar me acusar pelo meu passado, lembra-me que a tua graça me perdoou e me purificou. Quando ele tentar me encher de orgulho, lembra-me que toda a minha suficiência vem de ti. Quando ele tentar semear discórdia nos meus relacionamentos, enche-me do teu amor e do teu perdão. Pai, eu confio a ti a proteção da minha alma. Ela é o teu bem mais precioso, comprada por um alto preço. Guarda-a com o teu poder. Nutre-a com a tua palavra. Fortalece-a com a tua presença. Que a minha alma prospere e floresça sob o teu cuidado vigilante, segura de todo ataque e de toda contaminação. Que eu possa viver com uma confiança santa, não com uma arrogância descuidada, mas com a paz profunda de quem sabe que está sob a guarda do Deus Todo-Poderoso. Que o medo do mal não me domine, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E agora, vamos juntos, como um exército de filhos de Deus, tomar posse desta proteção divina. Vamos orar juntos em concordância, ativando esta promessa sobre nossas vidas. Proclame com fé aí onde você está: o Senhor me guarda de todo o mal. Ele é o guardião da minha alma. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Esta é a minha herança como servo do Senhor, e a minha justiça que de ti procede, diz o Senhor. Quem guarda a porta da sua vida quando você sai e quando você volta? Cada dia é uma jornada. Começa com uma saída. Saímos da segurança de nossas camas, de nossas casas, e entramos no mundo. Saímos para o trabalho, para a escola, para resolver problemas, para enfrentar o trânsito, para interagir com dezenas de pessoas. Cada saída é uma exposição. Expomos-nos a riscos físicos, a desafios emocionais, a interações que podem ser edificantes ou desgastantes. A saída representa a nossa vida ativa, a nossa jornada no mundo, o nosso tempo de trabalho, luta e serviço. E cada dia, se Deus permitir, termina com uma chegada. A volta para casa, o retorno ao refúgio, ao lugar de descanso e de intimidade com a família. A chegada representa o nosso tempo de repouso, de vulnerabilidade, o fim de um ciclo diário. Entre a saída e a chegada, inúmeras coisas podem acontecer. A jornada diária é imprevisível. Podemos sair de casa cheios de planos e esperança, e nos deparar com um obstáculo inesperado que muda todo o nosso dia. Podemos encontrar pessoas que nos abençoam ou pessoas que nos ferem. Podemos ter sucesso em nossas tarefas ou enfrentar frustrações. A vida acontece nesse intervalo entre o sair e o entrar. E, naturalmente, nos preocupamos com essa jornada. Pais se preocupam com a saída e a chegada dos filhos na escola. Esposas e maridos oram pela proteção um do outro no caminho para o trabalho. Nós mesmos, muitas vezes, saímos de casa com uma oração silenciosa nos lábios: Deus, me proteja hoje. Essa preocupação é legítima, pois reconhecemos a nossa fragilidade e a imprevisibilidade do mundo. Queremos um guardião para nossa jornada, alguém que vigie a porta de nossa vida, tanto na partida quanto no regresso. É exatamente esta a promessa final e abrangente do Salmo 121. O versículo 8 declara: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meu Deus, que promessa detalhista e amorosa! Tu não estás preocupado apenas com os grandes eventos da minha vida. Tu te importas com a minha rotina diária, com o meu ir e vir. A tua proteção não é apenas para os momentos de crise, mas para a normalidade do cotidiano. Tu és o guardião da minha porta. Quando eu saio pela manhã, a tua bênção vai comigo. A tua presença me acompanha no carro, no ônibus, no escritório, na sala de aula. Tu vais à minha frente, preparando o caminho. Tu estás ao meu lado, me dando sabedoria e força. Tu estás atrás de mim, me protegendo de perigos que eu nem percebo. Tu guardas a minha saída. E quando eu volto no final do dia, cansado e talvez sobrecarregado, a tua presença me acolhe. Tu guardas a minha entrada, protegendo o meu lar, a minha família, o meu tempo de descanso. Tu me recebes de volta em teus braços de segurança, permitindo que eu encontre refúgio e restauração. Pai, eu quero consagrar a ti cada saída e cada chegada da minha vida. Hoje, ao iniciar este dia, eu coloco a minha jornada sob a tua guarda. Guarda os meus passos, as minhas palavras, as minhas interações. Protege-me de acidentes, de violência, de pessoas mal intencionadas. Mas também me guardes de mim mesmo. Guarda-me de ser impaciente no trânsito, de ser rude com um colega, de perder uma oportunidade de ser luz. Que a minha saída hoje seja para a tua glória. Que eu leve a tua presença por onde eu for. E ao final do dia, eu anseio por ser guardado em minha chegada. Prepara o meu lar para me receber. Que ele seja um lugar de paz, de amor e de renovo. Guarda o meu descanso, protege o meu sono, e me prepara para um novo dia sob o teu cuidado. Esta promessa, Senhor, me liberta da ansiedade de tentar controlar cada detalhe do meu dia. Eu posso sair com confiança, não porque o mundo seja seguro, mas porque o meu guardião é fiel. Eu posso voltar em paz, não porque o dia tenha sido perfeito, mas porque o meu refúgio está garantido. Ajuda-me a viver na consciência desta proteção constante. Que a primeira coisa que eu faça ao sair seja entregar a ti a chave da minha jornada, e que a primeira coisa que eu faça ao chegar seja agradecer pela tua fidelidade em me trazer de volta em segurança.
E assim como Deus se importa com cada jornada, talvez você conheça alguém que está prestes a começar uma nova e importante jornada em sua vida. Um novo emprego, uma mudança de cidade, o início de um curso, uma viagem. Que tal ser um instrumento de Deus para essa pessoa? Envie esta oração para ela. Compartilhe esta promessa de que o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Ao fazer isso, você está estendendo a bênção e a proteção de Deus, tornando-se um parceiro do guardião fiel na vida de alguém que você ama. Mas essa proteção, ela tem um prazo de validade? Vivemos em um mundo onde tudo é temporário. Assinaturas expiram, garantias acabam, contratos terminam, promessas são quebradas. A própria vida é passageira como a neblina da manhã. Nos acostumamos tanto com a natureza finita das coisas que, mesmo quando recebemos uma promessa divina tão poderosa como a do Salmo 121, uma pequena dúvida pode surgir no fundo de nossa mente. Até quando isso dura? A proteção de Deus vale para hoje, mas e amanhã? E se eu falhar? E se eu me afastar? A garantia ainda estará de pé? A nossa experiência com a inconstância humana nos torna céticos sobre a permanência. Buscamos segurança, mas construímos nossas casas sobre a areia da temporalidade, e nos surpreendemos quando as tempestades da vida as abalam. Confiamos em nossa saúde, até que um diagnóstico nos lembra de nossa fragilidade. Confiamos em nossa segurança financeira, até que uma crise nos mostra como tudo pode mudar rapidamente. Confiamos em relacionamentos, até que a decepção ou a perda nos deixam um vazio. Se a proteção de Deus fosse como as seguranças deste mundo, teríamos todos os motivos para viver ansiosos, sempre nos preocupando com o dia em que a nossa apólice com Ele iria expirar. Mas o nosso Deus não opera na lógica da obsolescência programada. A sua natureza é eterna, o seu amor é perpétuo e as suas promessas são irrevogáveis. O Salmo 121 conclui sua sinfonia de proteção com a mais gloriosa e definitiva das garantias, selando todas as promessas anteriores com um selo de eternidade. O final do versículo 8 diz que o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Para sempre. Essa é a assinatura de Deus no final do contrato. Não há cláusulas de rescisão por mau comportamento. Não há data de expiração. A sua guarda sobre nós não é um serviço temporário, é uma aliança eterna, selada com o sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Pai, esta verdade muda tudo. A tua proteção não é apenas para os meus bons dias, mas também para os meus dias ruins. Não é apenas para quando eu sinto a tua presença, mas também para quando me sinto distante. Não é apenas para minha juventude e força, mas também para minha velhice e fraqueza. É desde este exato momento, o agora em que respiro, até o último suspiro da minha vida terrena e por toda a vasta e insondável eternidade. A tua guarda transcende o tempo e o espaço. E ao meditar sobre esta vastidão, minha mente é levada à visão celestial que tiveste o prazer de dar ao apóstolo João, descrita no livro do Apocalipse. Ele viu a cidade santa, a nova Jerusalém, a nossa morada eterna, o destino final da nossa jornada. E essa cidade, que representa a perfeição da tua proteção, possui 12 portas. Conforme Apocalipse 21h12, ela tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. 12, o número da perfeição do governo de Deus, da sua autoridade sobre o seu povo. 12 portas, 3 para cada ponto cardeal, norte, sul, leste e oeste. Isso significa que o acesso à tua segurança é constante e universal. Não importa de onde venhamos, de que tribo, povo, língua ou nação, há sempre uma porta aberta para entrarmos em teu refúgio. As portas nunca se fecham. A proteção é incessante. A nossa entrada final na tua glória está eternamente garantida e vigiada por anjos sob o teu comando. Senhor, que visão magnífica! A proteção que desfrutamos hoje é apenas um vislumbre, uma antecipação da segurança total e perfeita que experimentaremos na eternidade contigo. Hoje, tu guardas a minha alma do mal. Naquele dia, o mal nem sequer existirá. Hoje, tu és a minha sombra contra o sol das aflições. Naquele dia, tu serás a própria luz da cidade, e não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor. Hoje, tu guardas a minha saída e a minha entrada nesta vida terrena. Naquele dia, tu me receberás na entrada triunfal da cidade celestial, de onde nunca mais precisarei sair. Viver com esta perspectiva eterna transforma a maneira como enfrento o agora. Posso suportar as dificuldades temporárias com mais paciência, sabendo que elas são passageiras e que um destino glorioso me aguarda. Posso viver com mais ousadia, sabendo que o meu guardião de hoje é o mesmo que reinará para sempre. Posso amar mais profundamente, sabendo que os relacionamentos em Cristo não terminam na morte, mas são o prelúdio de uma comunhão eterna. Obrigado, Pai, por uma proteção que não tem fim. Obrigado por uma esperança que não desaponta. Obrigado por uma aliança que nunca será quebrada. Eu escolho viver hoje à luz da tua eternidade. Eu confio no teu cuidado para este momento presente, e descanso na tua promessa para todo o meu futuro, até o para sempre. Fechemos orando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.